Sabe por quê? Porque o trabalho é tão autoral e todos os méritos, quando os méritos ficam mais com ele do que com os jogadores, sempre, em todas as vitórias, né? Foi assim o tempo todo, né? Inclusive, eu acho que essa situação do Dudu é um marco, né? O Abel supera o Dudu em idolatria rapidamente, né? Antes mesmo da lesão do Dudu. E quando o Palmeiras vence, é O muito Dudu personificado saiu, no Abel como era. Como é que o Abel é? chegou, o Dudu estava no Catar, né? Quando o Abel chegou. Isso, Ele não, volta. daí o Dudu retorna maior que o Abel. Aí o Abel enquadra o Achando que ia Dudu. estar maior, né? Isso, achando que ia ser que continuaria maior, como era em relação, né? E aí tem uma. O que eu não acho errado, não. Eu acho que é por aí mesmo. E aí, assim, é tão personificado no Abel como era no Flamengo do Jorge Jesus, e nos times que tiveram técnicos com muito tempo, o Corinthians do Tite, São Paulo do Tele. E essa coisa de jogador acomodado, jogador de biquinho, jogador em má fase, a responsabilidade é do treinador também. E acho que o Danilo passou por uma coisa, a estratégia, as estratégias do Abel têm dado errado. E a gente tem que, né? A estratégia do time reserva contra o Vitória deu errado, foi uma decisão dele. E eu concordo com o Danilo, a escalação contra o Flamengo, ela, como você coloca contra o Flamengo, que tem o melhor lateral, o melhor lado esquerdo do Brasil, um jogador que acabou de chegar da Argentina, sendo que seus dois laterais confiáveis estavam no banco, Marcos Rocha e Mike. E aí o tal do o Giai achou, saiu o Cebolinha, ele, nossa, graças a Deus. Aí entrou o Luiz Araújo e decidiu o jogo em cima dele, não foi? Então, o Abel tem errado também. E acho que essa, sobretudo na questão da mobilização, do envolvimento, tal, a responsabilidade é dele, do principal comandante. Assim, eu acho que se a fase das principais lideranças do Palmeiras é ruim, a do Abel, a do Gomes, tal, a gente não pode dizer o mesmo da Leila, porque eu acho que a Leila, que não entra em campo, que não escala, essa demonstração ontem, depois da invasão, ela é muito rara no futebol brasileiro. Vamos combinar, certo? É muito rara. Não, vocês não vão falar, ninguém vai atender torcedor, nós vamos registrar aqui boletim de ocorrência, nós vamos para o conflito. Isso pode ter um custo, mas ela continua peitando e desafiando aquele modus operandi do futebol brasileiro. Normalmente o Cartola ele cede, expõe técnico e jogadores aos líderes das organizadas e ela simplesmente não deixou, né? O Mas aí âncora, tem um, o âncora, tem uma o âncora, pimenta nessa questão, né, eu Arnaldo? queria interromper, nós estamos vivendo um momento histórico. Jamais imaginei na minha vida, 62 anos de profissão, que eu ia chamar o companheiro Juca Kfouri, velho lobo de outras batalhas, para dar o resultado do tênis de mesa. Isso é um 10 a momento 6 está histórico. ganhando o Hugo. Hugo, 10 a Pronto. 7 agora. Mas está Tá, então, matando a pau o sueco na semifinal. Ah, é um beleza. momento histórico. A Ele gente, acabou de né, fazer um interromper lance, para dar o Zé. resultado. Ele acabou de fazer um lance que ele fez o sueco jogar a bola debaixo da mesa. Ele deu uma Rapaz, curta. É impressionante que joga. Agora, o sueco está reagindo, 10 a 8. É melhor a gente ficar quieto. Tá. sobre essa questão da Leila, tem um elemento muito forte aí, né? A Leila, ela é muito, ela chama muito para ela o comando de tudo. A gente vai lembrar um pouquinho antes de começar o jogo do Palmeiras e Flamengo, ela estava ali do jeito que ela gosta, tirando foto com torcedores do Flamengo no gramado do Maracanã. Ela tem essa questão de ser muito destaque de tudo, e ela é rompida 100% com a mancha verde. Ela, vamos lembrar, tem uma medida protetiva de o presidente da mancha verde não poder se aproximar dela por 300 metros. Então, assim, para mim era muito óbvio que ela faria isso que fez, porque é uma questão muito além de ela pôr ou não o grupo para os leões ou etc. Ela não vai nunca dar o protagonismo para a Mancha Verde em nenhum momento. Pelo contrário, quando ela puder, ela vai atrapalhar a Mancha Verde. Então, quando a Mancha tem problemas para entrar com mosaico, para entrar com bandeira, para entrar com o que for, ela não mexe um palito para tentar ajudar a torcida organizada. E aí é uma questão dela, politicamente falando também. Ela não vai deixar a Mancha Verde ter protagonismo, que, aliás, é algo que a Mancha tenta ter neste momento. Por quê?
o mesmo grupo que há meses, pedia a cabeça de Veiga, não sei o quê, pichou o muro, acorda Abel. Anos depois, o Palmeiras ganhou o que ganhou e agora o grupo entra na academia, depois de 4 derrotas, para falar, estamos contra o Abel, assim, para mim, assim, não faz sentido a não ser buscar um protagonismo e falar, olha, estamos aqui representando a torcida e, obviamente, Olha, tentando pessoal, tentar a Leila. desculpe interromper, mas eu gostaria que o posse de bola, que hoje deu todo dedicado ao Verdão, tivesse prosseguimento, porque tem muita coisa para a gente falar. Senão vai ser um programa especialmente dedicado ao Palmeiras. Até agora não falamos de outra coisa. Só um pouquinho do Mauro e do tênis de mesa. Falaremos, porque o Mauro já Mas está daqui a pouco acaba o programa, né? Daqui a pouco acaba o programa. Reconectado com a gente, Mauro César. Arremate falando um pouquinho do Flamengo, que afinal foi o vencedor da parada, e aí vamos para os outros jogos, conforme o Trajano falou. Não, primeiro, assim, eu acho que na pegada, né? Mas fala aí, pode falar. Tem a questão do estádio. Essa questão que o Juca falou, né? Eu não vi ninguém no Flamengo considerando como favas contadas. E eu não entendi o Juca falar que é improvável o Palmeiras vencer, mas ele acha que o Palmeiras pode vencer. Achei meio confuso isso aí, né? A grande diferença disso tudo aí é que o Palmeiras nunca esteve tão desmobilizado, tão em crise, com sequência de resultados ruins, com o torcedor protestando. Vale lembrar que a presidente do Palmeiras também já foi muito à sede da torcida organizada, já foi até, se eu estou enganado, me corrijam, patrocinadora da escola de samba, né? Então, sim. Que patrocinou, deu nome para a quadra e tinha um cachorro com o nome Mancha, Mauro, para você ter uma noção. Exato. Então houve uma aliança que depois se rompeu. Pois é. Então, o Oscar Ulisses adoraria saber disso. Ele que é um cachorrista militante, né? Como diria o Dorico Paraguaçu. Então, assim, é um momento bem delicado do Palmeiras, né? Pela sequência de resultados e tudo mais. E ontem mesmo eu li aqui no UOL que os jogadores não gostaram da escalação, né? Então é um momento bem diferente do normal. O Palmeiras vai ter que ter uma mobilização assim, muito, muito especial para conseguir ser mais competitivo e tentar mudar esse resultado. O Palmeiras não ganha do Flamengo no Allianz Parque desde 2017. 2-0 gols de Daverson, né? Mas é um outro momento, é tudo bem diferente. Claro que pode acontecer, é evidente que pode acontecer, mas vai ter que ser feito um esforço bem grande, né? Bem grande mesmo. E o detalhe, no final de semana tem o Internacional, se perder, inclusive, vai ficar mais distante ainda dos líderes do campeonato. O que eu acho que o Flamengo deveria tentar aproveitar, falando do Flamengo, porque o adversário mais importante que o Flamengo tem no Brasileiro ainda é o Palmeiras, não é o Botafogo, não é o Cruzeiro, não é Fortaleza, ninguém. É o Palmeiras. O Palmeiras é o bicampeão, é o time que tem, sim, capacidade de se regenerar. Talvez seja muito difícil, é muito difícil para quarta-feira que vem, mas para adiante o time pode, sim, se recuperar, brigar pelo título e ficar ali cabeça a cabeça. Então, acho que uma chance dessa de abrir vantagem, eventualmente, ela tem que ser aproveitada nessa fase do campeonato. Eu vejo dessa maneira. Sobre o estádio, foi comprado o terreno, publiquei no meu blog um texto hoje que é do Fabrício Kika, que é o maior especialista nesse assunto que existe, né? É absurdo que o Flamengo não convide esse rapaz para participar de alguma coisa desse processo, desse projeto, né? do estádio, até dando uma consultoria, porque o que o cara entende do assunto é absurdo em todas as frentes. Ele até mostra em detalhes por que o valor de 138 milhões é o valor justo pelo terreno. Tem muita discussão e tudo mais. Eu acho até que o Flamengo dificilmente vai ter problemas com relação ao valor triplicar, quadruplicar. Não existe, ele mostra isso, nenhum argumento dentro do que é o mercado imobiliário para aquele terreno abandonado, largado, contaminado, que ninguém sabia que existia, valer 3, 4 vezes mais. Enfim, mas o terreno está comprado. O grande desafio agora não é nem o Landim, que o Landim vai sair da presidência, mas quem estiver no poder, seja o candidato dele ou algum outro. Aliás, ontem mais uma candidatura do Valim Vasconcelos, então já são 4 candidatos pelo menos, né? E tem um outro candidato, que eu me esqueci agora quem, que é apoiado pelo Capitão Léo, diga-se de passagem. Já que falamos de torcida organizada, Capitão Léo, ex-presidente da torcida jovem, ex-presidente do Conselho Fiscal do Flamengo, quando Patrícia Morim era presidente do clube. Está lançando um candidato, o nome me faltou agora. Mas o fato é que quem estiver no poder vai ter que ter um cuidado muito grande para não colocar o clube numa situação delicada, porque o que está se vendendo por conta do clima de eleições, né, um clima eleitoral e eleitoreiro, e aí em diferentes frentes, que tem gente que quer ganhar a presidência do Flamengo, tem gente que quer para a Câmara dos Vereadores, ou ficar lá. Mais de um candidato. Então está todo mundo querendo aparecer ali em cima dessa história. Aí fica um tremendo oba-oba. Ah, não, vende o name right que resolve tudo, compra que a torcida paga. Isso não é verdade, não é assim que funciona. Tem que existir um projeto muito bem feito, profissional, para arrecadação de dinheiro novo que possa bancar essa obra. Isso até agora não foi apresentado como deveria.
né? E o Conselho, quase por aclamação, aprovou a compra do terreno com poucos questionamentos. E quem questionou ainda foi vaiado, até perseguido e tudo mais. Situação absurda. Então tem muitas coisas negativas em volta de algo muito positivo, histórico até, que é o clube adquirido um terreno para finalmente comprar seu estádio e se livrar daquela aberração que é o Nil Maracanã. Aquilo é uma aberração, estádio da FIFA, ruim de acústica, a torcida fica longe, caro pra caramba. Enfim, aquilo é um desastre. O antigo Maracanã não existe mais. E os saudosistas com relação ao Maracanã não perceberam, tem gente que não percebeu, que o Maracanã não existe mais. Só o lugar que é o mesmo e a casca. O estádio acabou. O nosso Maracanã foi estuprado e destruído em nome daquela Copa do Mundo. Aquilo que está lá é um estádio ucraniano. Se vocês botarem no Google, vai encontrar estádios na Ucrânia muito parecidos com aquela coisa lá. Perfeito, ótimo. Tem razão. Cadê? O Trajano saiu? Nos deixou por um momento? Eu não sei, O Trajano não saiu. O Trajano está preocupado com tênis de mesa. O sueco virou, ganhou de 1-0. O sueco venceu o primeiro set. Vamos em frente. Está 5-4 agora para o Calderano no segundo set, mas o Calderano estava ganhando de 8-4 e deixou o sueco passar. Gelado o sueco. Enfim, toca a vida. Tocamos a vida. Outros assuntos, Trajano. Você falou que queria falar sobre o Fortaleza e também sobre o Botafogo e o Bahia, que empataram em 1-1. O confronto ficou aberto. Não, o Bahia, eu confesso que eu não entendo muito o Bahia, não. Quem entende mais de Bahia / Rogério Ceni é o Arnaldo. Porque ele acompanha muito o Rogério Ceni desde pequenininho, o Arnaldo. E eu gostaria que ele te falasse por que o Bahia, quando pensa que vai, não vai. É o negócio de acreditar. O Bahia, se não deixasse escorrer, estou falando do brasileiro, alguns pontinhos perdidos em casa, seria líder, junto com o Flamengo, no mínimo. É verdade. Tem uma coisa curiosa, né, nessa história do Bahia e Botafogo, né? O Rogério, falando do Rogério, o Rogério disse que é melhor jogar na grama sintética do que no gramado da Fonte Nova. E agora ele vai decidir o jogo no gramado da Fonte Nova na sua casa. Ele às vezes ele tem um fogo amigo que eu não... É quase uma... E aí no dia seguinte o Renato, não sei se o Juca percebeu, o Renato Portaluppi, fala, na grama sintética eu fui jogador, não dá para jogar não. Então, porque o Renato vai levar o time dele para jogar na Arena da Baixada em Curitiba. E curiosamente, né, Juca? Curitiba ele vai jogar contra o Atlético pelo Brasileiro e fica em Curitiba para jogar contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Mas daí no Couto Pereira, grama natural. E ele falou, não vou botar meus principais jogadores na grama sintética, não. Então, o Bahia, de fato, Trajano, oscila demais. Eu acho que é um time que tem bons jogadores, mas não é ainda um time confiável. E agora a Copa do Brasil acaba sendo uma frente interessante, porque empatar fora contra o Botafogo é um bom resultado. Se ele consegue avançar, ele pode sonhar com a Copa do Brasil. Agora, quem não oscila é o Fortaleza, né? Então, o Fortaleza, Fortaleza, Bahia, Cruzeiro, esses times que a gente tem gostado de ver, muitas vezes, eles não estão em frente tripla, que nem os outros. Eles não têm aquele calendário, né? Cruel, calendário cruel até. Em agosto. Então, Fortaleza e Cruzeiro estão se preparando há uma semana para esse jogão da segunda-feira. O Bahia está jogando nesse meio de semana a Copa do Brasil, mas ele não tem nem a Sul-Americana e nem a Libertadores. Ou seja, daqui a 2 semanas, o Rogério vai ter semanas de trabalho. Então tem esse aspecto que distingue esses 3 times desses outros todos que estão jogando em frente tripla. Inclusive o Corinthians e Grêmio, né? Que estão ameaçados no Brasileiro, estão duelando na Copa do Brasil e tem lá o Grêmio a Libertadores daqui a pouco e o Corinthians a Sul-Americana daqui a pouco, né? Eu também estou ansioso para ver o jogo do fechamento da rodada Fortaleza e Cruzeiro na segunda, porque eu acho que é um confronto que o vencedor continua sonhando ali com as primeiras posições e quem perder acho que vai ficar mais para a disputa da Libertadores. Tá? O vencedor tem boas chances de incomodar Palmeiras, Botafogo lá na perseguição ao Flamengo. Ô Mauro, desse trio aí que tá ali meio encalacrado lá embaixo, Fluminense, Grêmio e Corinthians, o jogo foi horrível, né? Grêmio e Corinthians, o Grêmio conseguiu quase perder com 1 a mais. E o Fluminense ontem se complicou um pouquinho, tudo bem, diferença de 1 gol, mas deve estar focado muito no brasileiro.
Eu acho que esses times, pensar na Copa do Brasil é um luxo, né? Eles têm que pensar no objetivo maior, que é escapar do rebaixamento. O Fluminense ainda está na zona do rebaixamento. Até que eu acho que o prejuízo não foi grande, não, que ficou 3-2, aí teve um golzinho. Então, pode vencer por um gol e levar para os pênaltis. E ontem mesmo, o Mano nem botou força máxima em campo, porque não pode priorizar a Copa do Brasil. E o Fluminense também tem a Libertadores. Então, se tiver que dar um gás aí a mais, é na Libertadores. Copa do Brasil vai com o que dá. Paciência. E aí, seja o que tiver que ser. O Fluminense está numa reação boa no campeonato. Agora, não tomava gol há 3 jogos, tomou 3, né? Mas também o time mexido, né? Aí é natural que aconteça. Mas acho que isso é menos importante nesse contexto. Juca, o nosso Corinthians está reagindo? Não? Está melhor, apesar do 0-0? O nosso Corinthians está, pelo menos, mostrando uma cara de time. Isso é inegável, né? Que o Ramon Dias conseguiu. E acabou com bom resultado ao empatar em casa, porque jogou com 10 jogadores um tempão, né? Dada a expulsão do Ranieri. Então, tem um time. Agora perdeu o Yuri Alberto, né? Vai ter que fazer uma operação, tirar a vesícula. Vai ficar 2 semanas, no mínimo, fora. É o caso de dizer, bom, e ele faz falta? Ele faz falta na marcação, porque gols ele faz poucos ultimamente, né? Quem é o substituto dele? É muito ruim, o Pedro Raul. Então eu acho que a vida do corintiano vai ser esse sofrimento. O corintiano tem que pensar agora. É isso, não é pensar na Copa do Brasil, é pensar nos adversários do campeonato que ele disputa. Atlético Goianiense, Criciúma, Vitória, Fluminense, o próprio Grêmio, que acho que vai sair da zona do rebaixamento rapidamente. É uma vida muito difícil, a vida do Corinthians, com o presidente sendo chamado à justiça, com a briga política, com muita gente querendo o impeachment, e isto é seguro pelo presidente do Conselho. Está difícil a vida do Corinthians, mas o time está adquirindo uma cara. Não pode repetir no segundo turno a mesma campanha do primeiro. Se repetir, cai. Vai ter que, pelo menos, ganhar em casa. Vamos ver. Este fim de semana terá o primeiro teste em casa, num jogo de 6 pontos.